Olá e boas-vindas a mais uma imersão analítica nas engrenagens do mercado financeiro. Hoje, segunda-feira, 2 de março de 2026. A gente cruzou dados do Investing.com, do Money Times, apurações quentes do Infomoney e aquele fluxo institucional que o Trade News mapeia. O consenso global é de uma aversão ao risco gigantesca. O fim de semana mudou completamente o tabuleiro geopolítico. O gatilho central é essa ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. No domingo, a gente teve o presidente Donald Trump afirmando que o Irã, olha só, estaria disposto a negociar uma trégua. Mas aí, questão de horas depois, o Ali Larijani, ele veio a público e cortou isso pela raiz. Negou qualquer negociação e basicamente sinalizou um conflito prolongado. E para colocar mais lenha na fogueira, Israel ampliou a ofensiva contra alvos do Hezbollah no Líbano. Não tem nenhum sinal claro de contenção no momento. E a gente vê o reflexo disso direto nas moedas. O mercado de câmbio durante a madrugada operou num puro reflexo de sobrevivência. O dólar americano simplesmente disparou. Máxima de 5 semanas, não foi? Isso. Máxima de 5 semanas contra o euro, contra a libra, o iene e o franco suíço. É o tradicional movimento de busca por segurança. Todo mundo liquidando posição periférica e correndo para o abraço do Tesouro americano. A gente bate o olho nos futuros americanos agora e já nota essa aversão ao risco operando solta. O S&P 500 caindo aí na casa de 1,12%, o Nasdaq recuando quase 1,5%. O Ibovespa futuro também já sente o golpe. E o epicentro desse terremoto nos mercados tem nome e sobrenome, que é o mercado de energia. O barril de petróleo está sendo o grande termômetro. O Brent já saltou quase 8%. Ultrapassando a linha dos $81. Pois é. E a gente já vê analistas nas mesas de operação cravando que pode bater os $100 rapidamente. E a matemática é simples. É o risco real de uma paralisação no Estreito de Hormuz. É a principal artéria do petróleo global. E tem uma informação urgente que o Infomoney trouxe que agrava muito essa situação. Os ataques iranianos não ficaram só na promessa. Eles já interromperam as operações de uma refinaria gigante da Saudi Aramco. O que já abala muito a oferta. Sim, mas não é só isso. Eles também atingiram um data center da Amazon. Isso muda muita coisa. Muda tudo. A gente está falando de infraestrutura digital sendo alvo físico de guerra. Isso coloca as empresas de tecnologia numa posição em que o mercado vai ter que começar a embutir um desconto focado no risco cibernético. O que é fascinante aqui é ver como a Bolsa brasileira se comporta como uma espécie de ecossistema paralelo. Porque, enquanto o mundo inteiro está em pânico com a inflação gerada por esse petróleo caro, os ADRs da Petrobras, lá em Nova York, estão subindo mais de 4% no pré-market. É uma dinâmica muito doida para quem olha de fora. Mas faz todo o sentido técnico. Para quem tem carteira exposta ao risco local, a Petrobras hoje é um verdadeiro escudo temporário. Até porque a gente tem balanço da empresa saindo nesta semana. E não é só o petróleo que serve de escudo. O ouro também subiu mais de 3% nessa busca por refúgio, mas eu vi um contraponto bem interessante no relatório da Pepperstone. Um alerta contra a euforia, imagino. Exatamente. Eles alertaram que esse salto do ouro pode perder força muito rápido. É aquele negócio. Comprar o metal no pico do pânico emocional costuma ser perigoso quando a poeira baixa. Mas trazendo isso para o nosso quintal, para o ouro no Brasil, o JP Morgan soltou algo relevante hoje. Eles iniciaram a cobertura da Aura Minerals, a AUR33. Com recomendação de compra, certo? Recomendação de compra forte. Eles chegaram a usar o termo pote de ouro no relatório. É uma tese muito estrutural para o mercado local conseguir capturar esse movimento do metal sem precisar ir lá para fora. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O comportamento das bolsas pelo mundo tá bizarro. A Ásia foi um show de anomalias nessa madrugada. Sim, o Nikkei lá no Japão caiu pesado, sentiu a pancada global, mas as ações do setor de defesa, tipo a Mitsubishi, Heavy e a IHI Corp, dispararam. É o mercado precificando o corrida armamentista na veia. Mas o que choca mesmo é a Bolsa de Xangai. Ela fechou na máxima de 10 anos, ignorou a queda de toda a região e foi puxada basicamente por ações de energia e de ouro. Xangai opera numa lógica muito própria, né? Tem um peso estatal gigante nesses setores. Então, um choque de commodities acaba sendo gasolina para o índice chinês. Eles meio que funcionam blindados em momentos de fragmentação global. E falando em movimentação atípica, o Trade News soltou um levantamento mostrando que bilionários estão mudando as rotas dos portfólios.
O pessoal está literalmente reduzindo a exposição à inteligência artificial. Vendendo NVIDIA antes de sair o balanço? Isso! Tirando o pé de chips e migrando pesado para energia e saúde. Fuga para a economia real e setores defensivos. É o medo da estagnação batendo na porta. A pessoa pode cortar muitos gastos se o juro subir, mas não deixa de consumir remédio e luz. O mais irônico disso tudo é que, no mesmo momento, o Morgan Stanley acabou de recolocar a NVIDIA como ação favorita deles no setor. É uma briga gigante entre o smart money protegendo o lucro e os bancos de investimento sustentando o ciclo longo da inteligência artificial. Uma divergência de visões clássica de topo de mercado ou de momento de muita incerteza. Então, o que tudo isso significa para a nossa agenda doméstica hoje? Porque a gente tem muita coisa no radar local. Tem relatório Foco saindo agora cedo, tem dados do PMI industrial. E a gente não pode esquecer que o ambiente já estava tenso por aqui. A prévia da inflação, aquele IPCA 15 da semana passada, já veio bem acima das projeções. Isso pressiona muito os juros futuros para cima. Pressiona demais. Se você soma uma inflação interna teimosa com o choque global de petróleo lá fora, a curva de DJIs vai empinar hoje. Isso castiga muito os setores sensíveis na B3, como varejo e construção. O que já puxa o nosso gancho para o noticiário corporativo. Tem muita coisa que vai mexer com a B3, independente do macro. Começando pela TOTVS, que concluiu a aquisição da empresa de software Lynx. Um movimento gigante de consolidação de mercado. Gigante. Eles criam praticamente um ecossistema dominante no varejo brasileiro. É um movimento corporativo que o mercado costuma gostar muito. E também tem a MBRF, que aprovou o cancelamento de mais de 35 milhões de ações ordinárias em tesouraria. Cancelamento de ações em dia de mau humor é sempre uma defesa boa. Aumenta a fatia do bolo para quem continua posicionado no papel. Mas tem um alerta vermelho importante para a gente ficar de olho. O relatório do JP Morgan sobre a WEG. Isso mesmo. O JP Morgan colocou um selo de Negative Catalyst Watch para a WEG bem agora, antes do balanço do quarto trimestre. O argumento central é valuation, muito elevado, combinado com uma pressão real nas margens operacionais. É aquela velha história matemática. A WEG é uma empresa espetacular, mas quando o juro sobe no mundo todo, o preço que se paga pela perfeição diminui. O papel fica sem margem para errar no balanço. É um teste de fogo para a resiliência da empresa hoje. E tem outra notícia forte na área corporativa e de infraestrutura. A UEL e a Agreco anunciaram simplesmente o maior projeto com baterias do Brasil, focado lá na região amazônica. Inovação pura cruzando com a agenda ESG e segurança energética. Sim, tira o papel da teoria e coloca na prática num lugar onde a logística do diesel é super complexa. Bom, além da parte corporativa, a gente precisa falar do clima político do fim de semana, que sempre adiciona uma camada de risco no institucional. Sem dúvida, o mercado monitora o ruído das ruas de perto. O domingo teve protestos da direita na Avenida Paulista, lá em São Paulo, liderados pelo senador Flávio Bolsonaro. Foi um ato com críticas diretas ao Supremo Tribunal Federal e ao presidente Lula, focando principalmente nas penas aplicadas aos envolvidos no 8 de janeiro. E, politicamente, a leitura de presenças e ausências também faz preço. Exato. Foi notada a ausência da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e também do governador Tarcísio de Freitas. A grande questão para o investidor institucional estrangeiro e local que olha para isso não é apoiar ou criticar o lado A ou B. A questão é a temperatura do caldeirão. O famoso risco institucional. É. Quanto mais fricção política você tem nas ruas, mais difícil e custoso fica avançar com a pauta fiscal lá no Congresso. Isso só adiciona mais um motivo para quem está na Faria Lima exigir prêmios de risco mais altos nos juros longos. Se conectarmos isso ao cenário geral, a tempestade de hoje está perfeitamente desenhada. Resumiu bem, é uma tempestade perfeita. Risco geopolítico extremo lá fora, empurrando o dólar e o barril de petróleo para cima enquanto os nossos dados de inflação espremem os juros aqui dentro. Dia de cautela absoluta para quem está operando. Quem tem energia e exportadora na carteira tem um escudo hoje,
Mas quem está posicionado em empresas de turismo, tipo redes de hotéis e cruzeiros que já estão derretendo lá fora, além do varejo local, deve sofrer bastante. E para fechar o nosso mergulho profundo de hoje, eu quero deixar um pensamento provocativo para quem está escutando e vai acompanhar a tela até o fechamento. Gosta disso? Qual é a tese? Se esse conflito empurrar o petróleo permanentemente para a casa dos $100, a gente cria uma nova onda global de inflação. Como é que vão ficar os bancos centrais que já estavam sangrando para tentar controlar os juros e não causar uma recessão? É o pior cenário possível para a política monetária global. E o mais importante, se a gente pensar que o presidente dos Estados Unidos encara eleições legislativas em breve, e o terror de qualquer político americano é o aumento no preço da gasolina. Até que ponto a economia americana vai suportar essa retaliação do Irã antes de uma intervenção econômica drástica? Uma reflexão pesada para a gente monitorar nos próximos dias. Fica essa pulga atrás da orelha para quem acompanha as nossas análises. Um excelente pregão, muita frieza nas operações e a gente volta a explorar o mercado no nosso próximo encontro.